Palavra do Senhor. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Esther, e diminuiu os tributos das províncias e deu presentes segundo a generosidade do rei. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você senta-se louvando o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A rainha Esther, ela surgiu no século V a.C. e ela governou sobre a Pérsia no ano de 478 a.C. Mas antes de Esther reinar sobre a Pérsia, no lugar da rainha Vasti, aconteceram algumas coisas. E eu quero nessa história dizer alguns poucos detalhes do que aconteceu, já que é uma história que ela se estende em muitas visões e revelações também de Deus para nossas vidas, para que nós apliquemos nela o exercício da palavra de Deus e venhamos ter cada vez mais sucesso de Deus na nossa caminhada, ou na nossa trajetória, ou no nosso chamado, ou caminhado, glória a Jesus. Então, antes de Esther reinar, a história vai dizer que o rei Assuero, ele no 3º ano do seu reinado, ele resolveu fazer uma festa. Não era uma festa qualquer, era uma festa muito grande. Ele reinava sobre 127 províncias, ou seja, era o império. E o rei Assuero, ele gostava muito de festas, gostava muito também de banquetes. Glória a Jesus. E vai dizer que essa festa durou 180 dias, ou seja, 6 meses de festa. Ele chamou todo o seu povo, todos os seus governadores, todos os seus demais auxiliares líderes, e a intenção dele nisto era exibir ou ostentar toda a grandeza do seu reino. Era também mostrar toda a excelência da glória, da riqueza do seu poder, do seu reinado. Glória a Jesus. E acabado esses dias, a história vai dizer que ele convocou todo o povo de Suzã para a fortaleza de Suzã, onde ali estava o seu trono. E ele abriu as portas da casa real e convocou todo o povo ali para dentro. E então ali servia-se o vinho do rei, que não era qualquer um que podia tomar desse vinho, porém ele liberou por lei que todos pudessem tomar desses vinhos em taças de ouro. Não eram taças igualadas uma com a outra, cada um tinha uma taça diferente do outro. E o interessante é que o beber do vinho não era também obrigatório. Qualquer um podia beber, e se não quisesse também, não beberia. Foi essa ordem que ele deu aos seus oficiais para passar para o povo, tanto gente grande ou gente pequena, ou seja, pessoas mais simples ou mais pobres, como pessoas mais ricas, ou tida por mais poderosa ali naquele Suzã. E acontece que a rainha Vasti também, ela convocou as mulheres. Então ficou o rei Assuero por um lado com os homens e a rainha Vasti por outro lado com as mulheres. E acontece que, acabado aqueles 7 dias de festa dentro da casa real, escuta, o rei Assuero deu ordem aos seus servos que introduzissem na sua presença a rainha Vasti. E ele queria exibir dela a formosura dela e a beleza dela. E ele disse: tragam ela com a coroa real. Vasti, o seu nome original persa, significa
linda, ou bela, ou a melhor dentre todas as mulheres. Então o que vai acontecer é que Vasti, ela recusa ir à presença do rei, e isso não foi bom. Glória a Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que Vasti, ela não era uma judia, era uma pagã. Ela não era uma pessoa cristã, era uma pessoa pagã, era estrangeira, tanto ela quanto o seu esposo Assuero. Só que o que ela fez aqui, alguns estudiosos dos hebreus, nas profundezas da Midrash, é uma forma deles estudar o profundo da história. Eles vão entrar aqui nesse estudo dizendo que Vasti foi uma mulher muito corajosa. Eu quero dizer para você que gosta de estudar a Bíblia, que quando você for estudar a Bíblia, que for estudar livros extras bíblicos, ou seja, de estudiosos, historiadores, significa que pode ser verdade ou pode ser mentira. Mas tudo que você estudar, se não tiver base no contexto de toda a história da Bíblia, você pode deixar de lado aquele livro que você está lendo, porque não vai servir. Amém? O que acontece? Eles vão dizer que Vasti foi corajosa. Alguns vão dizer que a atitude que ela tomou foi uma atitude muito louvável. Foi uma atitude de uma mulher de se ter orgulho dela, porque ela recusou atender o chamado do seu rei, que também era o seu esposo, o Assuero. E não há nada para se louvar na vida de Vasti. Por quê? Porque Vasti estava aqui nessa situação. Se nós fôssemos aplicar e observar essa história, como trazendo para o nosso tempo real, iríamos ver que Vasti aqui está dando a abertura à contaminação na mente das mulheres. Por quê? Porque Vasti, ela era uma rainha muito influente na época, e ela estava cercada de mulheres. Aleluia! Então, de acordo com a história, do que nós vemos aqui, aqui podia estar nascendo aquela contaminação que está destruindo a vida de muitas mulheres, que é o movimento feminista, que está destruindo mentes de mulheres, que se diz a insubmissão aos princípios de Deus. Glória a Jesus. Então Vasti aqui, como rainha, como influente, ela tem um poder muito grande para contaminar as demais mulheres ali daquela época. E a Bíblia sempre vai mostrar uma pausa nesse tipo de situação, sempre vai mostrar um refreamento, para não deixar que isso acontecesse, porque isso traria muita confusão e muito problema, não só para todo o reino do rei Assuero, como também para todo o povo, em suas famílias, em suas casas, tanto com seus esposos, quanto também com seus filhos. Glória a Deus. E a gente vai ver que o rei Assuero, ele ficou muito indignado, com muita raiva. E sabe o que eu quero dizer para você? A primeira coisa que a gente aprende aqui nessa história, dentro do quesito Vasti, é que tem muitas pessoas que perdem a honra que recebem por conta do orgulho. Verdade. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 16 e o versículo 18, que o orgulho, a soberba precede a queda, ou a ruína, ou a destruição. Pastor, o que significa uma pessoa soberba ou orgulhosa? É uma pessoa que ela não consegue admitir os seus erros, ou se arrepender, ou pedir perdão. E esse tipo de orgulho, ele tem como consequência, trazendo para o caso de relacionamento, ela causa um afastamento de pessoas de você. Verdade. O orgulho faz com que o seu próximo se afaste de você, porque se torna uma pessoa irredutível, uma pessoa que não aceita reconhecer e dizer: nossa, como eu errei aqui. Verdade. É verdade. Eu não deveria ter feito isso. Você está entendendo? Isso não deveria ter acontecido da minha parte. Verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. O orgulho, ele provoca isso. E a mente dela, o pensamento dela, de Vasti, estava dominado pelo orgulho, estava dominado pela soberba. Pastor, o que é soberba? É aquela autoconfiança de você querer
achar que você é melhor ou maior do que o outro. Verdade, e faz com que você se encha tanto a ponto de você não atender um simples chamado. No caso dela, o esposo dela, que era rei sobre ela. Louvado seja Deus. Glória. Então, a pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, ela tem o poder de se autodestruir. Ela não precisa da ajuda de ninguém para destruir a sua própria vida. Porque esse é o cumprimento da palavra do Senhor, que o orgulho precede a queda. Antes da pessoa cair, primeiro nasce o orgulho, glória a Deus. Verdade, antes da pessoa se destruir, primeiro nasce a soberba. E nada disso tem algo de bom para mim e para você, glória a Deus. Mesmo se tratando de pessoas pagãs, seria tido por normal. Mas isso não pode ser levado como normal na vida de ninguém. Porque o orgulho, ele causa destruição. A pessoa que se alimenta do orgulho e da soberba é uma pessoa que ela não vai precisar verdadeiramente de alguém para destruir a vida dela. Com a própria mão ela vai destruir a vida dela. Quem não lembra do que está em Provérbios 14, verso 1? Meu Deus. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola com a própria mão. É com a mão do diabo? Não. Então acabou esse negócio de espiritualizar tudo. Que foi o diabo que destruiu a minha família. Não, você está mentindo. Você está se falando ao diabo quando você diz isso. O diabo não tem poder para tocar na família de crente, glória a Deus. Verdade. Não há um indício da palavra de Deus que diga o diabo tem poder para tocar naqueles que são de Deus. Aleluia. Não é porque ele não queira. Tudo que ele quer é tocar em você. Tudo que ele quer é destruir a sua vida. Mas ele não pode, porque há uma proibição dada pela palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18. O que é nascido de Deus, aleluia, não peca. O que é nascido de Deus, Deus guarda. E o maligno não pode tocar. Aleluia. Maravilha, Jesus. Você podia ter dado até um glória mais forte por Deus. Porque a palavra dele está dizendo que você está protegida por ele. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que você está guardada por ele. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que, aleluia, o escudo dele é a palavra dele na minha e na tua vida. Glória a Deus. Espírito Santo, eita, glória a Deus. Bendito seja Deus. E como consequência desse orgulho, o rei Assuero vai dizer para os seus príncipes, aqueles mais chegados a ele, que estavam ali por perto, porque tudo era resolvido assim. Era tudo resolvido perante a lei, os entendedores, os sábios que entendiam da lei, dos medos e dos péssimos, que eram dois povos. E o que acontece aqui? Enquanto os historiadores estavam dizendo que o rei Assuero queria humilhar Vasti, queria que ela viesse para dançar no meio dos beberrões ali, tal, aquela coisa, mas não é isso que o contexto da Bíblia está dizendo. O rei Assuero, apesar de ele ser um rei pagão, apesar de tudo isso, ele não era um rei tirano. A Bíblia não mostra o rei Assuero com práticas maldosas como outros reis a gente vê. E o que ele vai dizer aqui na palavra é: traga a rainha Vasti até mim, introduza ela na minha presença, porque eu quero exibir a beleza dela, a formosura da minha esposa Vasti. Diga a ela que venha com a coroa real, glória, na cabeça. Não existe um homem que ame a sua esposa que vai querer humilhar ela no meio de todo mundo. Aleluia. Ainda mais no meio de beberrões. Então essa questão que diz, foi porque o rei queria humilhar Vasti, não, isso aí não conta, está fora. Não está no contexto da palavra do Senhor da história de Esther, de Vasti, do rei Assuero. Louvado seja Deus. Então, a história que mostra que dentro desse conselho que ele vai receber por um homem chamado Memucã, ele se levanta no meio dos conselheiros do rei e olha o que ele vai dizer. Ele vai falar sobre o que aquilo causaria: a desobediência, a rebeldia, a frustração que vai vir agora. Olha o que vai acontecer. Ele vai dizer, quando o rei pergunta: o que eu devo fazer? O que a lei diz que eu devo fazer com Vasti?
pela rebeldia que ela teve de não atender o meu chamado e de vir para a minha presença. O que é que se pode fazer a ela? Você acha que o rei queria punir a esposa dele? Não. Mas ele era um homem que ele era rei, ele estava à frente de um povo, ele tinha que tomar uma decisão firme, uma decisão dura, de acordo com a sua posição. Louvado seja Deus. E tem muita gente perdendo a honra. Tem muita gente que Deus deu honra, mas está perdendo a honra. Louvado seja Deus. Tem muita gente que recebeu a honra de Deus, mas está jogando a sua honra fora. Porque Deus está chamando, mas não está atendendo. Deus está lhe convocando, Deus está lhe chamando, mas não está atendendo o chamado do seu Deus. Aí depois fica comigo em mim. Não, mas é porque aquilo outro, e isso e aquilo, encontra um monte de justificativa que o injustificável não se justifica. Louvado seja Deus. E o que disseram para o rei foi: olha, o pecado que ela cometeu não foi somente contra o rei, mas foi contra todo o povo. Foi contra todo o povo de toda a província. Por quê? Ainda hoje esse assunto será noticiado em boca de todas as mulheres. E quando elas chegarem em suas casas, elas vão rebeldear contra seus maridos, contra os seus príncipes, porque elas vão dizer, porque elas ouvindo o que fez Vaste e não atendeu o chamado rei, assim também elas iriam fazer. Elas não iriam atender quando os seus senhores chamassem, os seus esposos, os seus príncipes. Aí Memucã disse ao rei: grande vai ser a confusão e a bagunça. É necessário tomar o quê? Uma posição, uma atitude, uma decisão. E aí ele vai dizer: olhe, rei, faça um decreto vindo da sua parte que proíba-se de que Vaste entre na sua presença, e o poder dela de rainha dá para outra que seja melhor do que ela. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que somos a última bolacha do pacote. Aí se enche de orgulho, se enche de soberba. Porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque sabe, eu sou pastor, eu sou pastora, que eu sou pregador, pregadora. Meu Deus! Eu tenho revelação, eita, eu tenho visão, eu faço isso aqui no outro. Aleluia! Você não é a última bolacha do pacote. Meu Deus! E nem eu. Porque se você prega, o Espírito Santo é na tua vida. Se você, aleluia, canta, é porque o Espírito Santo ele está na tua vida. E se você, aleluia, fala em línguas, é porque você foi batizado no Espírito Santo. Aleluia. E se você louva, é por causa do Espírito Santo. Aleluia. E se você tem visão, tem revelação, é por causa do Espírito Santo. Mas se você está com orgulho e soberba, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Meu Deus! Aleluia! Eu adoro. Isso não tem nada a ver com ele. É correção. Porque o orgulho e a soberba é obra da tua carne. Meu Jesus amado! Seja Deus. Mas não é obra do Espírito Santo. Paulo escreveu a carta dizendo: faça as coisas de acordo com o Espírito Santo, e você não vai precisar dar lugar na sua carne. Vaste não teve sucesso. Por quê? Pastor, mas Vaste não era pagã? Sim, mas não vai ser normal cristãos agindo como Vaste. É verdade. Deus repreenda esse espírito de Vaste que está querendo tomar conta das mulheres do nosso país e do nosso mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. Lançar por terra o espírito de Vaste de dentro dos ministérios, de dentro das congregações, de dentro das casas, das famílias. Glória a Deus. Vai por terra pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Olha qual foi a atitude do rei Assuero. Ele viu que o decreto era bom e ele disse: eu gostei. Aí vai dizer no verso 22, último verso do capítulo 1, vai dizer: o rei Assuero enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província de acordo com as
sua escrita e com a sua língua. O que estava escrito? Que todo homem seja senhor da sua casa. Amém. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Isso aqui não tem nada a ver com mimimi, não. Isso aqui é a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém. Quando você está se levantando contra o seu marido, você está desagradando a Deus. É verdade, Jesus. Quando você discute com o seu marido, você está desagradando ao Senhor. Toma, Cristina, recebe. Quando você, aleluia, está falando mal do seu marido, você está desagradando a Deus. Pastor, como é que uma cristã serve a Deus? Servindo o marido dela. Aleluia. Obrigado, Senhor. Não precisa Aleluia. de muito efeito. Oh, glória. Como é que uma cristã casada serve a Deus? Servindo o marido dela. É verdade, Que a Bíblia Jesus. seja submissa. Quero lembrar para você que submissão não é escravidão. É. Submissão é estar do lado, é apoiado. É dizer para ele, meu amor, o que é que você está decidindo aí? E conversar com ele, lembrar que você, aleluia, você não é a mulher tola da Bíblia, você é a mulher sábia. Oh, glória. Aleluia. Casa, oh glória. Maravilha, Jesus. Você precisa, arabadagaço, entender, aleluia, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com a própria mão, ela não precisa da ajuda de ninguém. Por quê? Porque ela rejeita o conselho, ela rejeita aleluia, a orientação, ela rejeita tudo de Deus, ela rejeita os princípios da palavra de Deus. Ensina, papai. Aí ela começa a derrubar com a própria mão, porque ela ama ser rebelde. Gostei. Tolice na linguagem da Bíblia, dos provérbios, refere-se a rejeitar, ser corrigida, quando for necessário e quando for preciso. Amém. Significa insistir em continuar no erro. E quando se continua assim, não está dentro da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora o que acontece aqui? O reaçoeiro, ele fica, passou-se o tempo. Escuta. Maravilha, Passou-se o Jesus. tempo. Aí o reaçoeiro lembrou do que aconteceu com o macho. Ele ainda pensava nela. Tinha por lá alguns jovens. Ele olhou para ele e disse: reaçoeiro, nós vamos sair por aí e vamos fazer o seguinte: vamos procurar mulheres moças, virgens, em todo o reino de Suzã e em toda a província. Pode até demorar um pouco, porque é muito grande, apesar de ser muito grande a província, mas nós vamos sair por aí e vamos fazer, sabe o quê? Vamos abrir o concurso da beleza. Aleluia. Aleluia. E a moça que lhe parecer bem aos seus olhos, e for formosa aos seus olhos, coloca ela no lugar de baixo. Glória a Deus. Ah, meu Deus, isso é muito maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos abrir o concurso da beleza. Aquela que for agradável aos seus olhos, rei, coloca ela como rainha no lugar de baixo. Porque o decreto do rei já tinha acontecido. Vasti tinha sido deportada para bem longe do resto dele. Porque é o que acontece com o orgulho, ele afasta as pessoas de você. E Vasti foste embora. Foi para longe, perdeu a sua honra de rainha, perdeu a sua honra de uma mulher muito honrada, porque ela reinava junto com Assuero. Mas aí agora ela já não é mais rainha. Então, com a saída de Vasti, aprenda uma coisa nessa noite: não existe vaga que fique desocupada. É verdade. Verdade. Saiu, chega a 10. Não existe vaga que permaneça desocupada. Você tem carro, você estaciona o carro aqui. Isso. Quando você tira logo, vem alguém aí, estaciona. É. Verdade. Vai ser sempre assim. Ai, terra. Por isso não se sinta a última bolacha do pacote. Ah, meu papaizinho querido. Porque existem outros pacotes por aí também. É. Cheio de bolacha. Terra. Bendito o nome de Jesus. E então, acelerando aqui um pouco.
para lá e chegou-se até Esther. Então esse entendimento veio, essa informação veio até o Mardoqueu, ou Mordecai, que é o nome hebreu dele, o original. E ele então disse: nossa, vai levar Esther, deixa a Esther lá e vamos ver o que vai acontecer. E o negócio era o seguinte: era que as mulheres, elas passavam, elas iam para uma casa lá, era como se fosse a casa do spa. Era a casa da beleza. As mulheres iam se enfeitar de todo jeito que elas quisessem. Podiam se pintar como quisessem, podiam botar os brincos que quisessem, os colares que quisessem, as vestes que quisessem. E depois disso, quando chegasse o tempo, porque também isso tudo era em 12 meses, um ano. Era 6 meses de óleos de mirra, que era para as purificações dela. E os outros 6 meses eram de especiarias, e tudo que ela desejasse. E ela desejasse, era só pedir que tinha para Deus. Ela estava no seu spa, no concurso da beleza. E lá estava Esther de Suzã, que foi criada por Mardoqueu, que era primo dela, mas como ela era órfã de pai e mãe, então ele criou ela desde pequenininha. Alguns estudiosos dizem que ela tinha entre 14, 20 anos, mas a Bíblia não relata sobre isso. Mas sabe-se que ela era uma moça virgem de Suzã, que estava ali em Suzã, fazia parte dos judeus que estavam ali em Suzã. E olha o que vai acontecer: chegado o tempo de cada mulher, ela ia de noite e pela manhã voltava, e para lá não tornava mais, só se o rei chamasse pelo nome. Aí vinha outra, chegava lá e também não resolvia o problema de Assuero. Entrava lá à noite e saía pela manhã, também nada resolvia. Não era essa ainda a rainha, porque Assuero ainda pensava embaixo. Chegava uma, chegava outra, mas a mente dele ainda estava embaixo. Nada mudava no palácio. O rei Assuero ainda continuava com a sua amargura. O rei Assuero ainda continuava com seus pensamentos tribulosos. Porque só uma coisa pode atribular muito na vida do homem: é uma mulher. Terra. Esse é o número 1. Então quando ela tribula, o homem fica daquele jeito. É verdade, Jesus. Ele perde até a direção. Ainda bem que vocês são mulheres e estão concordando com a palavra. Porque mesmo que não concordasse, a palavra de Deus não muda. É verdade. Aleluia. Ô, glória. Mas vai acontecer que vai chegar alguém que vai para a presença do rei. E o nome desse alguém é Esther. Eita glória! Esther significa estrela. Esther significa aquela que brilha, ou estrela da manhã. Louvado seja Deus. E está lá o rei cheio de trevas, e de repente quem vem lá para cá? A luz. Ô, glória. Está vindo Esther se aproximando. Aleluia! E quando ela se aproxima, acredito eu, pastor Moisés, que as trevas da mente dele começavam a ir embora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Glória a As Deus. trevas que estavam na mente de Assuero começou a cair por terra, porque a estrela chamada Esther estava brilhando dentro do castelo. Onde Esther chegava, aleluia, louvado seja Deus. Onde ela chegava, todos cantavam com ela. Por quê? Porque ela estava toda enfeitada? Não. Todas as outras iam enfeitadas, mas quando chegou Esther, ela não botou nada de muito enfeite, além daquilo que Hegai deu para ela, ofereceu para ela. Simplesinha ela estava, simplesinha ela foi. Aleluia. Sabe por quê? Porque o brilho que estava em Esther, aleluia, não era o brilho do brinco, do colar, da maquiagem, do batom, era o brilho do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque ela entendeu que o corpo dela é o templo do Espírito Santo. Glória. Quando você entende que o teu corpo é, aleluia, o templo do Espírito Santo, você cuida mais dele. Aleluia. Você não precisa chamar a atenção de ninguém. Eu não vou me enfeitar tanto, sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Aonde eu chego, glória, o Espírito Santo está comigo.
Pode ter uma boa filha. Maravilha. 80 milhares delas, mas nenhuma delas vai me vencer. Sabe por quê? Eu tenho o Espírito Santo. Maravilha, Deus. Entrando nos aposentos, ele Assuero. A Bíblia vai dizer, ô glória, que Assuero, quando ele olha para Esther, ele se apaixona por ela. Eita, é como se ele estivesse dizendo, pastora Iraildes, era como se Assuero estava dizendo, eu procurava uma rainha e encontrei o amor. Glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. É forte. Eu procurava uma rainha, encontrei o amor. Oh, maravilha, Jesus. Ei, Forte. Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele amou mais a Esther do que todas as outras mulheres. Vendo como vale armazenar direitinho o tempo do Espírito Santo? Ele coloca você por cima. É verdade, Jesus. O Espírito Santo não te coloca por baixo, Glória a Deus. ele te coloca por cima. Tem algumas, não de todas. Ele destaca você. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele quer destacar você essa noite, aleluia. O Espírito Santo, ele quer lhe dar lugar de destaque, aleluia. O que ele está falando aí, pastor? Ele está dizendo, eu quero te dar lugar de destaque. Ele quer destacar você. Amém. Aleluia. E o verso coloca na cabeça de Esther a coroa. A coroa de rainha vai para a cabeça. Diga comigo, de Esther. Diga comigo, existe uma honra. Existe uma honra. Deus quer me dar. Quer me dar. E eu vou receber. Eu vou receber. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito o nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Agora vai acontecer algo. Glória a Deus. É que Mardoqueu, ele fica por ali berrando a porta do palácio. É aquele porra miúdo, né? O negócio tá dando certo, indo bem, mas mesmo assim, curioso. É forte, Jesus. Como é que ela tá? Como estão tratando ela? Que cara miúdo? Ela não já tá lá dentro, escuta, credo. Não já tá no palácio? Não já casou-se? Não era esse o projeto, o propósito? Casar Esther? E pra que agora tá com essa preocupação toda com ela? Olha aí. Larga de ser a miúdo o casamento do teu filho, creio, glória. Você queria que teu filho casasse, deixa ele casado, deixa ela casada e viver o relacionamento deles pra você não atrapalhar. Né? Olha aí. Terra, manto. Ah, meu pai. Glória a Deus, verdade. Todo dia, tá lá. Como é que tá a menininha de papai? Meu Deus. É bem assim. Ele tá tendo bem? Parece até que ela tá tomando uma madeira ainda. Deixa lá, mulher. A glória. Quando o filho casa, olha, bota uma coisa na tua cabeça. Aprenda com a águia. Dentro da sua casa. A águia alimenta os filhotes. Escuta, olha pra cá. A águia alimenta os filhotes no ninho. E eles vêm e ficam fortes. Ficam bem plumados. Mas eles não querem voar. Aí chega um momento que a águia faz isso neles. Ó. É. Foi, Dorinho. Senão eles não aprendem a voar. Ela lança eles pra fora do ninho e fica de olho. Se não aprendeu a voar, é quebra. Mas ela lança pra fora. Aprenda a lançar pra fora o que não é pra estar dentro. Meu Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Aleluia. Deus é paz. Maravilha, Tua Deus. vida, Mardoqueu. Amém. Olha o caso de Mardoqueu, escuta. Aconteceu algo forte. É que Mardoqueu, Ai, por trás terra. da porta, Maravilha, ele ouviu Jesus. dois homens, eunuco do rei, que também estavam pela porta e projetavam o mal contra o rei Assuero. Agora repara o que eu vou dizer. Que coisa interessante, pastor Iraildes. Enquanto o rei Assuero estava casado com Varte, uma coisa ruim, que não prestava, ninguém se levantava para matar o rei Assuero. É verdade. Mas depois que o rei Assuero, depois que Varte embora e chega Esther,
Mulher de Deus, vamos matar Suero. Amém. Ah, é forte esse negócio, Jesus. Ai. Isso é muito forte. Enquanto Vasti estava no reinado, ninguém queria matar Suero. A Bíblia se lê no detalhe, crente. É no detalhe que está as revelações de Deus para mim e para a sua vida. Enquanto Assuero estava com Vasti, ninguém se levantava para dizer, vamos matar Assuero. Por quê? Porque Vasti não prestava mesmo, era orgulhosa, era soberba, era metida, não tinha o padrão para estar no lugar que não era dela, é lugar de rainha. Tem gente que está em local, olha, tem gente, tem gente que está ocupando espaço que não é seu. Meu Deus! Para ser ocupado por quem é o dono do espaço. Eita glória, aleluia. É forte isso aí. Tá vendo? Espírito Santo. Meu Jesus. Olha aí. Aí agora vamos matar Suero. O tal de Bicté 10. Aí o tal do Mardoqueu escutou o assunto. Foi bom estar por aqui. Chamou a rainha Esther, porque agora ela era rainha. Ela já tinha essa autoridade. E ele disse para ela, rainha Esther, cuidado aí, querem matar o seu marido, viu? Esperta. É aqueles deuses eunucos lá na porta. Estão projetando mal contra ele. Está cheio de ódio. Escuta o que eu vou dizer. Nunca tome uma atitude precipitada sem primeiro investigar as situações. É verdade, Jesus. Isso é muito importante na minha e na sua vida. Antes de tomar qualquer decisão, primeiro investigue o caso. Quando você estiver cheio da certeza, quando você estiver cheio da convicção, transbordando dela, aí você toma uma atitude. Foi o que Assuero fez. Ele investigou o caso e viu que aquele assunto era verdade, era verídico. E aí a decisão dele foi mandar enforcar aqueles dois eunucos. Você percebeu que depois que Esther chegou na vida, meu papai, depois que Esther chegou na vida de Assuero, você percebeu que algumas pessoas começaram a ir embora? É verdade. Você percebeu que algumas pessoas começaram a sair do caminho dele? Você percebeu que muita gente que estava onde não era para estar começou a pinotar, desceu até a sepultura, porque quando chega a presença de Deus, irmão. Meu Deus! É. Que negócio é esse, Jesus? Aleluia. Olha, para adiantar isso aqui, o rei, depois disso, o escrivão anotou tudinho, pastor. O escriba, né? Anotou todo aquele feito que aconteceu. E parece que muitas das vezes você faz o bem para as pessoas e parece que ninguém percebe. Foi o caso de Mardoqueu. É esquecido, Jesus. Foi esquecido. Mardoqueu livrou Assuero da morte e ninguém lembrou dele. Ficou lá escrito no livro das obras de tudo que acontecia no reinado de Assuero. E cadê ele para receber a bênção? Ninguém lembrou dele para abençoar. Você não está esquecido não, minha irmã. Meu Deus! Você não está esquecido não, meu irmão. Aleluia. Porque Deus está de olho nas tuas obras, ô glória. Deus está de olho no que você está fazendo, aleluia. E Deus tem visto os bem-feitos, bem-benefícios que você tem feito para o reino dele, aleluia. E Deus vai multiplicar a bênção na tua vida, ô glória. Deus vai colocar você em um lugar de destaque que você nem espera. Amém. Olha o que acontece aí. O rei resolve botar um tal de Amã. Vou acelerar. E quando ele bota um tal de Amã, acima de todos os demais ministros, colocou Amã como o número 1 ali, por cima de todos. Só que Amã, ele representa a inveja. Amã representa a maldade, a confusão, a tribulação. Amã, ele representa tudo aquilo que é de ruim e que não presta. Amã representa eu e você ficar em alerta com quem nos leva para dentro da nossa casa, aleluia. Amã representa alguém que você precisa prestar atenção aqui, você dá honra. Cuidado para não dar sua honra para quem não merece a honra que vai ser recebida. Porque Amã é aquele que deseja tudo o que você tem. Amã é aquele que deseja tudo o que você possui. Porque Amã, ele é invejoso, ele é olhudo, é ambicioso, ele é maldoso, ele quer tomar as suas vestes de rei, ele quer tomar a tua coroa, aleluia. Meu Deus! Cuidado quem você bota dentro da tua casa. Guarda o que Cuidado quem tens. você leva para dentro da tua cozinha. Eita, Jesus! Esperto, querido, aleluia. Obrigado, Senhor. Ora Obrigado. para Deus. Obrigado, Senhor. Porque isso só acontece
Bíblia não relata, mas possa-se ser que aqueles eunucos podiam ter sido manipulados pelo Amã, porque Amã é manipulador. Mas aquelas armadilhas ocultas que fazem contra a tua vida nessa noite está caindo por terra, porque Deus está lançando por terra todo laço, toda armadilha, toda cilada e investida que fazem oculto que você não vê. E a mãe disse: olha, o rei me deu autoridade, e nessa autoridade que ele me deu, eu passo pela porta e todos têm que se curvar para mim. Mas nesse negócio de querer se curvar, o tal do Mardoqueu que disse para Radassa ou Esther que não revelasse a sua origem, findou revelando a dele. E disse que ele não se curvava para Amã porque ele era judeu. Então o pessoal fez esse assunto chegar até o tal do Amã. E o Amã, quando soube disso, ele ficou com tanta raiva que ele disse: agora eu não quero acabar somente com Mardoqueu, eu quero acabar também com todo judeu. Escuta o que eu vou dizer. Ele até trama, ele até fala pelas suas costas, mas toda a trama se fala pelas suas costas cai por terra. Porque Deus, ele é o seu Deus. E acontece que, e dentro disso, ele manipula o rei Assuero para bater um decreto que matasse a todos os judeus. E assim estava feito, determinado um certo dia, para que fosse morto todo judeu. E acontece dentro dessa situação que o homem chamado Mardoqueu, quando soube disso, ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a descer a madrugada, ele começa a andar pelas ruas, pela cidade vestido de saco e cinza. E essa notícia chega até Esther. E quando chega até Esther, Esther diz: o que é que aconteceu? Procure saber. Está lá ele angustiado, está lá ele amargado. Talvez hoje você sentiu a sua amargura, talvez no dia de hoje você ainda está sentindo a sua dor, as suas aflições, mas tem um tempo determinado por Deus que vai acabar. Deus vai mudar o cativeiro, aleluia. Deus vai mudar a tua história, porque Deus nessa noite ele está dizendo: não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vai acontecer que fica aquele negócio, como se fosse trocando mensagem de WhatsApp, só que não era isso. Era homem correio, porque naquele tempo não existia o WhatsApp. Se fosse o WhatsApp era mais rápido. Então Esther mandava o eunuco ir até ele e entregar a mensagem dela para Mardoqueu. Mardoqueu devolvia a mensagem para ela. E no resumo disso a conversa foi: olha, não fique pensando, presta atenção, não fique pensando que por você estar dentro aí do palácio, você está livre da morte, não. Não fique pensando, Esther, que porque você mora na casa do rei, que você está livre dessa matança provocada pelo tal do Amã, não. Porque se você recuar, Deus vai levantar outro socorro, mas o povo será livre. Tem acontecimentos que acontecem lá fora e que daqui de dentro você não está vendo, mas Deus vai revelar para você. Glória a Deus. Receba essa palavra. Tem acontecimentos lá fora que aqui dentro você não está sabendo, entenda? Que Deus vai fazer revelado para você. Coisas que estão acontecendo lá fora, mas como você está aqui dentro, estou desinformado, não estou sabendo, mas o Espírito Santo vai abrir os olhos para fazer isso. Em nome de Jesus. Porque tem alguém que está recebendo uma alma que não merece honra. Eita, isso é forte. Espírito Santo. Escuta. Quando acontece esse negócio, Esther disse o seguinte: Esther disse: olha, eu vou à presença dele. Porque tem um tempo já que ele não chama ninguém. Quem aparecer lá, já estou finalizando. Quem aparecer na presença do rei, se ele chamar, morre. Todo o povo sabe disso. Todo servo sabe disso. É lei. Então olha o que vai acontecer. Ela disse: mas diga ao povo que jejue pela minha vida. Você está jejuando pela sua Esther? Eita Jesus. Vocês têm uma Esther também aqui dentro. E não está jejuando por ela. É forte, Jesus. Jejua pela tua Esther, igreja. Jejua pela tua rainha. Aleluia. Eita, consagra Jesus. pela vida dela. É forte, Jesus. Deus, o Espírito Santo pela palavra está revelando e dizendo: jejua pela tua rainha. Amém. Olha aí.
Amém. Bendito é o nome de Jesus. Chega, arrepiou todos. Até a cara. Obrigado, meu Deus. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Jejua pela tua rainha. E ele disse, e ela mandou dizer: jejua 3 dias, não coma nem de noite nem de dia. Ninguém. E sabe o que vai acontecer? Faça conexões com pessoas que são do céu. Aleluia. E quando você louvar, ela vai louvar com você. Aleluia. Quando você pregar, ela vai pregar com você. E quando você se alegrar, ela vai se alegrar com você. Mas quando você estiver na dor, estiver no choro, ela vai dizer para você, porque ela é cidadã do céu. Ela vai dizer: o teu choro pode durar uma noite, mas a tua alegria já está vindo pela manhã. Não é o tempo do fim, é o tempo do começo. Porque Deus tem uma grande honra para manifestar em você. Receba essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Faça conexões com pessoas certas e você vai ter sempre o anjo de Deus ali, Aleluia. me protegendo e me guardando. Louvado o nome de Jesus. Acontece o seguinte, estou finalizando. Depois disso, 3 dias depois, está lá Esther diante. Agora aqui eu estou finalizando, porque a história é grande, mas eu já estou finalizando mesmo. Está lá Esther, vou só até aqui, Jesus, até onde o teu Espírito me levou agora. Está lá Esther e vai se apresentar diante do rei depois de 3 dias de jejum, porque ela disse: eu e minhas moças jejuarão comigo. Está vendo que é bom você fazer conexão com o gente do céu? Aleluia. Vou jejuar com você. Preste atenção nos detalhes, bicho. Vou jejuar com você quando a pessoa quer o seu bem. Faça a conexão, é diferente de Amã. Amã quer tomar tudo de você, mas aqueles que são do céu, eles querem que você cresça cada dia mais, querem que você progride cada dia mais, porque o pensamento de quem é do céu é pensamento de Deus. Glória a Deus, aleluia. E olha o que vai acontecer. Esther chega, pastor Moisés, e vai para o pátio. Ela disse: se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Se for de você morrer, morra fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém. Esther entendeu que a verdadeira ousadia, aleluia, não era ser rebelde contra o seu marido como foi Vasti. Esther entendeu que a verdadeira ousadia é se colocar diante de Deus, com firme no propósito de Deus, pela sua família. A tua família é propósito de Deus. Aleluia. A tua casa é propósito de Deus. Os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo é propósito de Deus. Aleluia. Faça por ele, faça por ela, mas não imite Vasti. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha o que vai acontecer. Finalizando. Quando o rei vê Esther, Esther não vai morrer. Ela passou por cima dos protocolos de tudo que era lei. Essa mulher estava cheia do Espírito Santo. Ela passou por cima de toda a lei da Pérsia e dos medos, porque ela foi com a coragem de Deus. E sabe o que vai acontecer com muitos aqui? Deus vai mudar a trajetória de muitas leis e vai fazer leis que vai favorecer a tua vida, porque tem causa que você está esperando e parece que a lei está sendo contra a tua vida, mas Deus vai levantar alguém que vai criar uma nova lei só para te favorecer. Receba essa palavra. Aleluia. Quando Esther chega até o reçoeiro, que ele olha para ela, olha o que vai acontecer com o reçoeiro. Ele estende o cetro para ela e ela toca. Olha a pergunta dele: rainha Esther, qual é o seu pedido e o seu requerimento? Ela olha para ele. Aqui eu já estou mesmo finalizando, porque se você não entender isso, meu irmão, não vai entender mais não. Aleluia. Vou dizer bem fácil. Olha o detalhe, pastor Elis. Esther, ela foi até a presença do rei sem ser chamada. Ela passou por cima dos protocolos. A rainha Vasti foi chamada e não foi, perdeu a coroa. Ela, aleluia, não foi chamada, orou ao Senhor, jejuou 3 dias, 3 noites para aparecer na presença do rei. E quando o reçoeiro olha para ela, o rei disse:
O que você quer, Rainha Esther? Qual é o seu pedido e o seu requerimento? Sabe o que isso quer dizer? É que a Rainha Esther, quando ela chega diante de Assuero, ela não diz para ele o que ela quer, ela não diz para ele o pedido dele, dela. Sabe por quê? Porque o rei já sabia que para tomar uma atitude que ela tomou, ela só podia estar desesperada querendo alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual é o seu desespero que você projetou para com Deus, mas eu sei que eu vou liberar a palavra que Deus me deu quando orava em casa, em prol da sua vida que está aqui nessa noite, e dizendo a Deus o que eu vou falar para esse povo, de que maneira eu finalizo essa palavra, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração a dizer para você nessa noite, aleluia, você tem um projeto de algo que você tem pedido e colocado diante de Deus, e você está dizendo, quando eu receber, eu vou dar um culto de ação de graças para Deus. Mas Deus está dizendo nessa noite, o teu culto de ação de graça você não vai dar quando você receber, mas você vai dar antes de receber. Aleluia. Primeiro você agrada o rei e depois o rei vem e honra você. Aleluia. Primeiro você vai dar o seu culto de ação de graça e depois você vai fazer o quê? Vai dar outro culto de ação de graça, porque quando chegou o momento do banquete, está lá Esther, e está lá o Amã, e está lá o rei Assuero, e o rei pergunta de novo a mesma coisa: o que você quer, Esther? Porque qual é o seu requerimento? E ela disse: eu achei graça aos teus olhos, o rei, venha amanhã de novo para o banquete que eu vou fazer. Oh, maravilha, Jesus. Começa a chamar, chama a igreja, a presença de Jesus, chama a igreja, a presença do rei dos reis, porque ele vive, ele reina para sempre, o rei dos reis. Sabe por quê? O dia que ela fez, aleluia, o dia que ela, aleluia, o dia que ela jejuou, não foi um dia, e nem 2 dias, foram 3 dias. E agora eu vou dizer, quando Jesus estava na cruz, eu vou finalizar dessa forma, quando Jesus estava na cruz, passou seu dia, estava a festa do inferno, conseguimos acabar com ele, conseguimos matar Jesus, acabou, o Filho de Deus morreu, está no segundo dia, está Jesus também, por lá, aleluia, ainda na cruz, aí está morto, aí passa um dia, o inferno festeja, passa 2 dias, o inferno festeja, mas ao terceiro dia, a Bíblia vai dizer que o Todo-Poderoso, ele ressuscita, aleluia, e a luz resplandece na treva, e a treva não prevalece contra ela. Pastor, dá a mensagem, o inferno festeja 3 dias, aleluia, 2 dias, 3 dias, mas em terceiro dia Jesus acaba com a festa. Jesus está acabando com a festa do demônio que fez contra a tua vida e contra a tua família. Essa noite é uma noite que ele está dizendo: eu ressuscitei para libertar tua casa, para libertar tua família, para libertar teu filho. Se está na droga, ele vai cair por agora. Se está na profissão, ele vai cair por terra hoje. A prostituição, se está no álcool, já caiu por terra. Essa noite, todo vício, toda aleluia, tudo aquilo que você falou para Deus, ele está derrubando agora por terra. Toma posse, abre a tua boca, lança a tua garganta para o céu e entra a tua boca de Deus santo. Eu aqui finalizo essa mensagem rendendo a Deus graças e louvores e bênçãos. A Deus pertence a glória, o reino e o poder para sempre. Que Deus venha abençoar mais e mais a sua vida, o seu ministério, a sua família e tudo que lhe pertence. Glória a Deus. E quando você botar o seu joelho no chão, eu lhe faço um pedido. Passe 5 segundos dizendo: Deus, eu me lembrei do irmão Gênesis. Amém. Só basta dizer isso. E Deus abençoe mais a sua vida. Amém. Graças a Deus.